A voz na sua cabeça. Resumo inicial. Todos nós temos uma vozinha interna com a qual interagimos, seja de forma positiva ou negativa. O que determina o tom dessa interação é como lidamos com os nossos próprios pensamentos e se o deixamos tomarem conta da nossa mente e afetarem a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. A voz interna é como uma ferramenta mental que funciona como uma espécie de senso autocrítico. E existem meios para explorar o potencial dessa conversa consigo mesmo. Este livro é repleto de referências a estudos publicados sobre o tema. Portanto, consiste em uma fonte valiosa de informações verídicas a esse respeito. As informações são baseadas em pesquisas científicas feitas por psicólogos e estudiosos da área, todas devidamente referenciadas pelo autor. É o tipo de informações às quais todos deveriam ter acesso desde a infância, pois nos ajudam a lidar com os próprios sentimentos e a ser pessoas melhores. Sobre o autor. Ethan Kross é um psicólogo e neurocientista cuja especialidade são estudos relacionados ao controle da mente consciente. Ele é professor na Universidade de Michigan e na Ross School of Business e também diretor do Laboratório de Emoções e Autocontrole. Suas pesquisas já foram publicadas em veículos importantes de comunicação como The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal e USA Today. Este é seu primeiro livro, cuja leitura é muito agradável, proveitosa e rica em conhecimento. É o primeiro a reunir tão didaticamente as formas comprovadamente eficazes de lidar com a voz interna, as quais foram descobertas ao longo de décadas de estudo. A voz interna. Apesar de parecer estranho para alguns, falar consigo mesmo mentalmente é perfeitamente normal. O fato de termos uma voz na mente é uma característica básica que a espécie humana desenvolveu evolutivamente e ela reflete o vínculo da nossa linguagem verbal com o desenvolvimento emocional. Nós existimos em um mundo de palavras e são elas que definem quem somos e como nos comunicamos. A voz interna se desenvolve quando somos crianças e passamos a internalizar as palavras que ouvimos, repetindo-as mentalmente. Ao mesmo tempo, nós nos desenvolvemos também emocionalmente, aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. Por isso, o ambiente influencia tanto no crescimento, já que as informações que fornece farão parte da nossa história e identidade. Com o tempo, os neurônios em nosso cérebro se ramificam e interconectam de inúmeras formas diferentes, e essas conexões dão origem às memórias. Graças às nossas memórias, podemos viajar no tempo entre experiências passadas e imaginações futuras, além de prestar atenção ao nosso redor enquanto mantemos conversas internamente. Esta última é uma habilidade na qual a voz interna exerce forte influência, pois ela nos alerta e nos ajuda a monitorar nossas ações enquanto buscamos objetivos e interagimos com o meio externo. Além disso, temos a capacidade de introspecção, olhar para dentro e observar os nossos sentimentos e pensamentos. Esse olhar para dentro, aliado à necessidade de dar sentido às experiências com linguagens, faz com que tenhamos conversas com nós mesmos. Algo que pode ser muito bom, mas também muito ruim. Nem sempre nossos pensamentos nos salvam de sentimentos confusos e ciclo de emoções e pensamentos negativos surgem. O falatório mental é o caminho da voz interna que faz as pessoas alimentarem medos, inseguranças, ansiedades, angústias e vários outros sentimentos, mesmo inconscientemente. Ele monopoliza a mente com a ruminação verbal e a faz se concentrar nos aspectos que trazem esses sentimentos, atrapalhando o desempenho cerebral em funções mais importantes, desde habilidades motoras automáticos
ao raciocínio lógico para atividades que requerem concentração. Essa é a parte sabotadora da voz interna, pois esse falatório não afeta somente o emocional, mas a vida social também. Pessoas que estão presas no falatório passam a ter dificuldades em interações sociais, pois tendem a falar demais dos problemas e até ficar agressivas por reviver constantemente situações negativas na mente. Isso acaba afastando as pessoas do seu convívio e pode levar ao isolamento e à solidão. Outro aspecto importante relacionado ao falatório é que o uso das redes sociais pode intensificá-lo ainda mais, bem como suas consequências. No mundo virtual, todos podem expressar tudo o que sente e pensam no momento em que estão sentindo e pensando, sem dar tempo para refletir. No mundo virtual, também não há características físicas da interação social, como expressões e gestos que provocam empatia. Por isso é muito fácil perder a razão quanto ao que vemos e compartilhamos nessas redes. Além do impacto na vida social, o falatório também pode afetar a própria saúde, pois pensamentos negativos descontrolados podem desencadear respostas fisiológicas de estresse no corpo e uma série de complicações com potencial de causar doenças. A voz interna a seu favor. Apesar dos efeitos nocivos da voz interna, podemos nos beneficiar dela muito mais do que nos prejudicar. O falatório mental nos faz perder a perspectiva do mundo ao ampliar um ou mais problemas específicos. Entretanto, nós podemos diminuir esse zoom usando nossos próprios pensamentos para aumentar o distanciamento psicológico, o que permite ver por outras perspectivas. O distanciamento está relacionado à sabedoria, que é cientificamente descrita como usar a mente para raciocinar construtivamente sobre um determinado conjunto de problemas, os que envolvem incerteza. Isso significa adotar uma abordagem ampla do problema, considerando limites pessoais, diferentes contextos envolvidos, reconhecimento de ponto de vista do outro e a conciliação das perspectivas opostas sobre a mesma situação. A direção de determinada situação pode mudar a partir de como reagimos a ela, pois, em geral, temos duas opções: considerá-la como uma ameaça ou como um desafio. A sensação de ameaça vem quando não nos consideramos capazes de resolver ou lidar com a situação, gerando estresse. Entretanto, o desafio é quando nos consideramos capazes de lidar com ela e isso nos torna um obstáculo a ser superado. A visão de experiências como desafio faz parte do distanciamento e tem o poder de afetar o tom da nossa voz interna. Conseguir se distanciar requer o cuidado de olhar para si mesmo e depois trabalhar com esse olhar de diferentes formas. Para isso, existem algumas técnicas. A primeira delas é tentar ver a si mesmo de longe, como se fosse outra pessoa te vendo ou, como o próprio autor fala, uma mosca na parede. A ideia é se desvincular dos sentimentos e pensamentos negativos que aquela situação lhe causa, o que permite vê-la por outra perspectiva e entendê-la melhor. O distanciamento temporal é outra alternativa, pois considerar sua história e futuro ajuda a ter uma melhor compreensão de que a vida segue um fluxo e que as circunstâncias mudam. Isso pode ser aliviador em casos de experiências negativas. Aliado a isso, é possível adotar o uso de diários, pois para algumas pessoas a escrita é uma excelente forma de se expressar. Registros diários ajudam nessa concepção de passagem do tempo e superação de obstáculos que ficam para trás. Algo que muitos de nós fazemos, por vezes sem perceber, é falar com nós mesmos como se fosse outra pessoa. Você diz o seu nome e em seguida algo como: no que você estava pensando? Por incrível que pareça, essa também é uma técnica de distanciamento, pois o simples fato de trocar o uso de pronomes pessoais como eu e meu para você ou ele e ela
ao se referir a si mesmo, já ajuda a não trazer à tona os pensamentos negativos e enxergar a situação de outra forma. Por falar em você, há também a abordagem do você universal, aquele ao qual nos referimos para as experiências que todos passam na vida e que de certa forma são normais, mesmo sendo desagradáveis. É outra forma de causar distanciamento a partir de um consolo psicológico, pois percebemos que não estamos sozinhos. Se as pessoas que passaram pela mesma situação conseguiram superar, nós conseguiremos também. Influências externas na redução do falatório. É muito comum precisar desabafar com outras pessoas e ser ouvinte quando elas precisam fazer o mesmo. É de fato uma interação com muito potencial de aliviar as tensões e mudar perspectivas, desde que não seja repleto de conselhos vazios ou repetições inúteis do problema. Isso porque compartilhar emoções expõe fragilidades e nem todos estão preparados para lidar com isso, mesmo que seja alguém muito próximo. O ideal é saber recorrer às pessoas certas para falar sobre diferentes problemas, diversificando a rede de apoio. E no caso de ser ouvinte, o ideal é ser cuidadoso com os conselhos que dá, porque ao invés de acabar pondo lenha na fogueira, é melhor fornecer um apoio cognitivo, além daquele emocional, incentivando a pessoa a perceber um pouco mais o lado racional da situação. Muitos que sofrem com falatório mental buscam apoio emocional ao conversar com outras pessoas, mas também é muito comum não buscarem apoio algum por medo de que os outros vão achar. Nesse caso, é importante não dar conselhos sem que tenham sido solicitados, pois isso pode causar a sensação de impotência ou ineficiência. Para lidar com esse tipo de situação, existe outra técnica que ajuda no falatório: o apoio invisível. Ele significa apoiar os outros sem fazê-los se sentir mal por não terem os recursos para passar pela situação por conta própria. É aquele conselho falado de forma mais genérica, sem que seja direcionada à pessoa, ou mesmo pequenos atos de serviços que melhorem o ambiente de trabalho ou de estudo no qual ela está. Outra forma bem sutil de ajudar a reduzir o falatório é o toque. Em muitos casos, não há palavras que façam a pessoa se sentir melhor. Um simples toque no ombro, um abraço ou outro gesto físico com sentido fazem toda a diferença, porque não se trata só de apoio emocional, mas também de reações químicas no corpo que ajudam a reduzir o estresse. O espaço físico que ocupamos no dia a dia é outro fator que influencia nossas conversas internas. Para conseguir praticar algumas das técnicas de distanciamento abordadas anteriormente, é necessário se concentrar. E se isso por si só já é difícil, se torna muito mais se o ambiente não colabora. Isso inclui tanto a organização e harmonia em ambientes internos, como casa e escritório, quanto a composição do ambiente externo, a rua, o bairro ou a cidade. Dito isso, uma excelente fonte de redução do falatório, em especial para quem vive em grandes cidades, é o contato com a natureza, seja ele direto ou mesmo por fotos, sons ou vídeos. O importante é trazer aspectos naturais para perto, porque sem dúvida eles trazem benefícios à saúde física e mental. Além da natureza, ir ao cinema, espetáculos, museus ou mesmo contemplar as belezas da vida também são coisas que nos ajudam a controlar a voz interna. Por fim, existe outra influência externa menos óbvia, mas que, para muitas pessoas, é extremamente eficaz no controle do falatório: a adoção de símbolos ou objetos de magia. Placebos como amuletos, rituais, substâncias ou objetos aos quais se tem apego podem influenciar a mente e a saúde física graças ao efeito da convicção no cérebro. Apenas confiar no efeito de um placebo já é suficiente para ativar vias neurais relacionadas a esse efeito, o que de fato o leva a acontecer. Resumo final:
Nós temos uma verdadeira caixa de ferramenta em nosso cérebro que nos ajuda a equilibrar pensamentos negativos e positivos em busca de uma forma mais construtiva de ver as coisas. A questão é que podemos trabalhar os pensamentos internamente e também com os estímulos e influências externas para mudarmos a maneira como pensamos e nos relacionamos com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. É importante que cada um identifique ou busque entender qual técnica é melhor para si mesmo. Uma coisa é certa, todos nós passamos por dificuldades psicológicas, de criança a idosos. Então, termos orientação para lidar melhor com os próprios sentimentos e pensamentos é um dos melhores ensinamentos que podemos ter na vida. Eu espero ter ajudado e peço que, em contrapartida, você se inscreva no canal, dá um joinha, comenta, envie esse vídeo para quem também gosta de ouvir livros ao invés de ler. E até o próximo resumo, gente!